Olá, o meu nome é Rafaela, eu sou plantonista de História e a dúvida que eu vou tirar agora é uma dúvida teórica sobre o conceito de escambo. Essa dúvida ela surgiu nessas duas perguntas distintas. A letra B, que é indicada aqui na primeira linha, ela é uma pergunta da Unicamp. E aí a segunda pergunta é a FAMEM. Eu separei só os trechos para poder explicar a diferença que foi a dúvida que foi gerada. Na letra B, o escambo está sendo utilizado porque você está comparando os africanos, então os escravizados, com objetos. Qual é a questão aqui? A pessoa que me enviou essa dúvida perguntou se estaria correto usar o termo escambo aqui ou não, e como funciona esse debate. Eu creio que essa pessoa está se referenciando diretamente à ideia de que quando você usa escambo, você está falando da troca entre objetos, entre mercadorias. Então, ao utilizar escambo aqui, o que está sendo evidenciado é o escravo enquanto uma mercadoria. E aí tem todo o debate em relação a utilizar o termo escravo ou escravizado para pensar a ação ou a passividade dessas pessoas nesse período. Então talvez a dúvida tenha surgido nesse contexto. Mas nesse caso aqui, como ele usa o escambo, quando ele põe a palavra escambo, ele está se referindo então ao escravo, não à ideia de escravizado. Então seria um objeto de comércio, por isso que é utilizado. Na 2, a alternativa que fala sobre o escambo não é uma alternativa correta, não pelo termo, mas sim porque o texto ele está fazendo referência e está dando uma ênfase maior à, à produção e à plantação, e não a esse processo de comercialização e troca, não ao processo de fato de você ter essa rotatividade. O texto está evidenciando aqui como que de algumas culturas que eram específicas de algumas regiões, elas vão começar a ser plantadas em outras também a partir desse contato.